E aí galera, tranquilo? Aqui é o Pensativo e no vídeo de hoje eu vou contar a história dos Teletubbies e o universo do meio. Você já assistiu Teletubbies? Se você é uma criança ou adolescente, muito provavelmente você não assistiu Teletubbies. Mas se você tem por volta de 20 anos a 27 anos, você assistiu Teletubbies na infância com certeza. Eu não gostava muito não, mas assistia porque naquele tempo a gente assistia o que passava. E a gente tava esperando Power Rangers e o que passava antes de Power Rangers era Teletubbies e a gente assistia. Não tinha esse negócio de reclamar de desenho não, a gente assistia o que tinha. E se você é uma criança, você não assistiu, mas muito provavelmente você conhece. E quem conhece Teletubbies dificilmente vai achar que tem uma história bizarra e perturbadora na origem do desenho. Ou na origem do programa, né? Que não era bem um desenho. E hoje eu vou contar essa história para vocês. O programa foi produzido pela BBC em parceria com a Ragdoll. Tinha o propósito de divertir o público infantil. Teletubbies nunca deixou de ser um aspecto um pouco esquisito e sinistro. Realmente, você via aqueles seres, pareciam ratos alienígenas, sei lá, meio gorduchinho, sendo bobão, naquele lugar, naquela colina verdejante, com o sol com a cara de bebê. É um negócio meio bizarro, um negócio meio esquisito, né? Mas vocês vão ver aqui que o negócio é muito mais embaixo do que vocês estão imaginando. Todas as ideias bizarras assistidas nos 365 episódios que tiveram essa série, 365, saíram da cabeça de Andrew Davenport. E nesse ponto é que a história começa a ficar interessante. Porque o Andrew, ele é o diretor criativo da Ragdoll e um campeão de audiência em todos os programas de sua autoria. Ele ingressou depois de ter terminado a faculdade e o sucesso dele sempre foi muito forte, principalmente na sua cidade natal, Falkerstone. Assim como seu lado negro, que é tão obscuro que ele nega veementemente, mas muito porque talvez ele queira esquecer de qualquer forma. Durante sua infância, Andrew teve problemas na escola, sendo obrigado a estudar em um colégio em que era tipo meio que um colégio militar, mas não era um colégio militar como conhecemos aqui não. Era aqueles colégios bem rígido mesmo e tinha uma fama de maltratar os alunos. Nesse período, Andrew compulsoriamente submeteu ao rigoroso plano de disciplina do colégio. Depois de passar um final de semana numa base militar, ele voltou transtornado. Aquele menino sempre elétrico virou uma criança bem séria e sem expressões. Sempre cabisbaixos pelos cantos, o jovem nunca tocou no assunto abertamente. Chegou a frequentar um psiquiatra para ver se livrava do trauma, mas não deu certo. Com o tempo, o impacto dos acontecimentos da viagem diminuíram até que se anularam nas profundezas da alma de Andrew. Tudo aquilo ele guardou para si e tudo aquilo que ele passou lá, ele enterrou e não gostava de tocar no assunto. Depois de um tempo, foi para a universidade, terminou a universidade, começou a fazer os seus programas e decidiu colocar as ideias no papel. E criou o programa dos Teletubbies. Agora adulto, ele apresentava o programa aos executivos da BBC. O projeto para esse programa infantil, tudo muito bom, muito simples, tranquilo, deu tudo certo. Em um certo dia, Andrew foi a uma festa com toda a sua equipe do programa. Ele acabou bebendo demais e terminou num estado totalmente deplorável. Só que no meio daquela choradeira, ele começou a contar uma história que ele jamais tinha contado antes, sobre a tal Operação Midger, aquela lá do programa que ele foi submetido a passar final de semana e tudo mais. Segundo suas palavras, durante a viagem feita no colégio militar, quando ele tinha apenas 13 anos de idade, Andrew e seus colegas terminaram submetidos a um experimento de uma operação chamada pelos militares de Midger. Todos foram postos em uma cúpula que parecia feita de um plástico líquido e permaneceram ali enquanto uma luz fortíssima tomava toda a esfera. Andrew revela que logo após isso ele desmaiou, acordando num lugar totalmente bizarro. Nesse lugar, nada parecia fazer muito sentido. Leis da física não eram respeitadas e as criaturas que habitavam o local não tinham nada a ver com qualquer animal que habitava o nosso planeta. Eram seres parecidos com ratos humanoides, com cerca de 2 metros de altura, vestindo roupas metálicas e com antenas em cima das cabeças.
Na região do abdômen desses seres havia um display que demonstrava tudo aquilo que eles pensavam e até mesmo o que Andrew pensava. Todos se comportavam de maneira boba, emitindo algo parecido com risadas o tempo todo. Pareciam crianças. Andrew e mais 3 colegas permaneceram nesse local, segundo sua perspectiva, por longos meses. Eles se comunicavam com as criaturas por pensamentos e as materializavam tudo aquilo que eles desejavam. Quase sempre com um sorriso no rosto e com aquelas risadinhas exageradas. Certo dia, no meio desse ambiente incomum, Andrew e seus colegas encontraram um pilar, uma pedra em forma cilíndrica que emitia uma luz intensa. Curioso, um dos colegas do Andrew acabou tocando nesse cilindro e desapareceu. Os outros ficaram temerosos e saíram dali correndo. O pobre rapaz voltou ao seu lar, um globo com janelas tortas que flutuava, aonde as criaturas viviam. Porém, conta o próprio Andrew que certo dia o pilar cilíndrico apareceu ao lado da sua janela. Ele ficava com medo de tocar, mas uma das criaturas transmitiu um sentimento positivo, fazendo com que ele criasse coragem, e ele acabou tocando e acordou dentro da esfera da base da onde ele tinha vindo antes, no momento exato de que supostamente ele teria desaparecido. Andrew, contando essa história para a galera da produção, disse que tudo aquilo que ele viveu tinha sido real demais para ser apenas uma ilusão. Os outros colegas do experimento também tiveram a mesma visão que ele teve. No total de 12 crianças que participaram desse experimento, apenas ele e mais 3 colegas foram para o mesmo lugar, aquele mesmo lugar onde tinham os Teletubbies bizarros. Os demais foram cada um para um lugar totalmente diferente. Andrew ainda concluiu dizendo que os responsáveis falavam que havia obtido sucesso no acesso ao universo do meio. Depois de contar essa história todinha para a galera da sua equipe dos Teletubbies, no outro dia ele negou tudo que tinha falado. Falou que tudo era um pensamento bobo, que não era para eles acreditar, que ele estava bêbado, etc. E depois disso ele se calou por um mês. Ficou totalmente calado, só falava com a galera para dar as ordens que ele tinha que dar. Depois de um tempo, uns estudiosos da teoria das cordas revelaram que poderia existir um mundo entre 2 universos paralelos, um lugar onde as leis da física que conhecemos não se aplicariam. Eles acreditam que seria um espaço vazio, sem vida, tipo um vácuo, mas talvez, a teoria diz que talvez esse canto onde esses garotos foram submetidos a ir seria esse tal universo do meio, universo entre 2 mundos paralelos. Seria esse universo bizarro onde tinha essas criaturas que nem os Teletubbies, com TV aqui na barriga e as antenas em cima da cabeça. E essa é a teoria segundo o que o pessoal diz, segundo a história que o Andrew, criador dos Teletubbies, contou quando estava bêbado. E talvez ele tenha sido um dos primeiros seres humanos a visitar o mundo do meio. O que vocês acham aí dessa história? História bem esquisita, totalmente sem noção, mas eu acho que é uma história interessante de contar, Assim, não tem nada na internet que prove que esse cara realmente contou isso pra galera, mas é interessante de se contar e de se escutar essas histórias, Vai que os Teletubbies foram realmente inspirados nessa história que esse cara, nessa experiência que esse criador teve. Talvez tenha sido uma ilusão, Mas vai que dessa ilusão que ele teve, ele acabou criando esse programa infantil Teletubbies, totalmente bizarro. Você imagina aí a doideira? Diz aí nos comentários o que vocês acham dessa história toda. Pode falar aí à vontade. Se vocês acham que é doideira mesmo, que a galera inventou tudo, que o cara não falou isso, ou se vocês acham que esse cara passou por algum experimento aí ou não. Pode dizer aí nos comentários. Deixa o like aí se você gostou da história. Se inscreve no canal. Também deixa nos comentários temas para futuros vídeos, beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu!